Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Rodrigo Moraes e essa é a segunda aula sobre Revolução Francesa, para que possamos aqui aprofundar um pouco os debates, né, e aquilo que você leu já no livro didático, né, as indicações aí no Google Classroom para você do livro didático. É importante a leitura, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Eu vou começar fazendo uma retomada do que a gente viu na última aula, tá? Porque a primeira fase da Revolução Francesa que a gente viu na última aula é essa da monarquia constitucional, né? A burguesia força o rei a assinar as leis, né? Assinar uma constituição que garante direitos ao povo, numa França em que apenas nobres tinham direitos e também a igreja era cheia de privilégios. Então, nessa primeira fase da Revolução, a burguesia, comandando o povo, consegue forçar o rei a assinar uma constituição para a França em que garantia direitos, mas esses direitos eles eram bastante limitados ainda quando a gente pensa nas questões populares. Esses direitos estavam muito mais abrangentes, digamos assim, para a burguesia. Tá? Eram direitos para a burguesia e principalmente para a alta burguesia, né? Os chamados girondinos. E a gente sabe que os países absolutistas no entorno da França tentaram apoiar a nobreza francesa que fugia e invadiram a França, e o rei mesmo tenta fugir da França e acaba sendo descoberto e reconduzido para o Palácio de Versalhes, e aí uma grande reação popular. E também a gente sabe que esses burgueses não eram um grupo homogêneo, né? A gente tinha os grandes burgueses, os chamados girondinos, que se sentaram à direita, né, da Assembleia, que decidia, né, sobre a Constituição Francesa, e depois essa Assembleia vai ser transformada num poder legislativo, eleito com voto censitário, e por isso que os girondinos, esses mais ricos, eles compõem inicialmente, nessa fase inicial da Revolução Francesa, são os girondinos quem comandam essa grande burguesia que está interessada, na verdade, no liberalismo. Essa grande burguesia que está interessada em assumir o poder no lugar da nobreza e do rei, mas que não estava interessada em dividir o poder com o povo, nem garantir direitos ao povo. E quem é esse povo? Bom, esse povo está representado aqui nessa imagem, né? Os chamados sans-culottes, ou sem-culottes, que a gente comentou na última aula. Esses homens assim são operários, são pequenos proprietários, são trabalhadores, principalmente urbanos, e que são conduzidos pelos pequenos e médios burgueses chamados de jacobinos, né, que vão desde os mais radicais aos mais moderados, mas que são aqueles que defendem que deve sim haver direitos para o povo, tá? Que a França deveria garantir também aos camponeses e aos trabalhadores da cidade direitos. Então, esses jacobinos aqui se sentaram à esquerda na assembleia, na reunião, e por isso o termo esquerda virou sinônimo de pessoa ou instituição ou partido que defende os interesses do povo, dos trabalhadores, tá? E tudo isso a gente disse na última aula. Mas a gente tem que entender que nessa fase da monarquia, essa primeira fase da Revolução Francesa, em que a monarquia agora não é mais absolutista, mas agora ela é constitucional, a gente tem uma coligação de países absolutistas que invadem a França, e é descoberto os planos do rei, né, de que, na verdade, ele entregava para os inimigos da França planos de onde estavam os exércitos franceses
E quem organiza uma grande reação a essa invasão estrangeira e a essa traição do rei dos nobres são os jacobinos, tá? E é nesse contexto que a monarquia cai, porque essa invasão, olha, foi assim, foi por pouco que esses países absolutistas estrangeiros não conseguiram dominar a França. E é nesse contexto que o povo, organizado pelos jacobinos, os mais radicais, como Hebert, eles vão fazer uma reação, primeiro, dentro da própria França, a massacrar todos aqueles que são acusados de ir contra a Revolução. São os chamados massacres de setembro. Tá? Aqui nessa imagem a gente tem uma gravura, tá? Representando os massacres de setembro. Quem foram massacrados? Os padres considerados refratários, né, que eram aqueles que não quiseram assumir, né, a revolução, nobres, grandes burgueses, homens, mulheres, todos foram massacrados. Nessa imagem aqui a gente vê uma mulher sendo arrastada pelos cabelos, né? E aqui é interessante, olha, esse chapeuzinho que eles usam aqui é o chamado barrete, tá? É um dos símbolos da sans-culottes, né? Ou dos sans-culottes, que além da calça reta, os sabres, essa espada aqui, o barrete e o sapato de madeira. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, o sapatinho aqui, ó, de madeira, são símbolos da sans-culottes ou dos sans-culottes. E esses sans-culottes, comandados pela burguesia, vão formar um exército nacional, que é a chamada Comuna Insurrecional de Paris, e vão derrotar esses invasores estrangeiros na Batalha de Valmy. E é nesse contexto que os grandes burgueses perdem espaço, porque com o apoio do povo, quem assume o comando são os jacobinos. Porque esse povo, esses sans-culottes, essa comuna de Paris, ela cerca a Assembleia, onde estavam reunidos os deputados na monarquia, e exigem mudanças. E é aí que é criada a Primeira República Francesa. A monarquia cai. E quem é que vai governar? Bom, quem vai governar a França é uma república em que o poder executivo ele era formado por um grupo. E esse grupo é chamado de convenção. Então, dentro desse grupo, a gente tem três segmentos, né? Um comandado pelo Robespierre, que é o Comitê de Salvação Pública, tá? E durante esse período da convenção, no início da Revolução aqui, ou melhor, nessa segunda fase já da Revolução, quando a França se torna uma república, a gente tem uma nova coligação de exércitos estrangeiros, é a primeira coligação, né, de exércitos estrangeiros que invadem a França. E nesse contexto de radicalização popular, um dos líderes do povo, um jornalista muito famoso, o Marat, ele é assassinado. Aqui a gente tem uma imagem do Marat na banheira, porque ele tinha muitas erupções na pele, e aí esses banhos medicinais com ervas medicinais era o que calmava as coceiras e as erupções na pele. Ele teria contraído essa doença de pele no período em que viveu refugiado nos esgotos de Paris, fugindo da perseguição, né, dos girondinos, dos grandes burgueses. E agora que os jacobinos, os pequenos burgueses assumiram o poder, Marat era considerado a voz do povo, né? E foi assassinado por uma girondina. E isso faz com que os mais radicais assumam o comando da revolução. Inclusive depois o próprio Hebert e o Danton, Danton era o braço direito do grande líder jacobino Robespierre, também vão ser executados.
Então, essa fase da Revolução é uma fase de muitos avanços no sentido de garantir direitos ao povo, como, por exemplo, uma nova Constituição em que todos os homens passam a votar, a mulher ainda não, mas é instituído uma lei do preço máximo para os alimentos, para evitar uma coisa que estava acontecendo, que era os donos de mercadorias esconder as mercadorias e dizer que está faltando mercadoria para poder subir o preço. Um novo calendário é criado, né? Um calendário que não segue não é o calendário gregoriano que a gente usa hoje, que tem como referência a igreja, mas um calendário que tem como referência as estações do ano na França, né? Um calendário revolucionário. E nesse período de radicalização é o que a gente chama de período do terror, em que esse líder jacobino aqui de nome Robespierre, ele vai comandar a França e o tribunal revolucionário, que mandava para a execução, para uma máquina chamada guilhotina, criada para decapitar as cabeças, para cortar as cabeças fora de uma maneira muito rápida e eficiente. O Robespierre vai mandar para a guilhotina não só os chamados inimigos da Revolução, ou seja, padres, nobres, grandes burgueses, mas ele começa a perseguir também os próprios revolucionários, todos aqueles que não concordavam com ele. Ele começa a ter uma mania, uma sensação assim de que está sendo perseguido, uma mania de perseguição, uma neurose, e começa a ver inimigos em toda parte. Então, o período do terror, que era para acabar com os inimigos da Revolução, acaba guilhotinando não só os inimigos como o próprio rei e a rainha, mas também os seus parceiros de revolução, que eram também jacobinos, como Hebert, que comandava o povo com a Comuna de Paris, e o Danton, que era de uma ala mais moderada, que achava que o terror já tinha que diminuir. Para você ter uma ideia, é durante o período do terror que ocorre a revolta de Vendéia, porque na região de Vendéia, era uma região mais campesina, mais interiorana, muitos camponeses, ludibriados pelos nobres e pela igreja, se voltam contra a revolução. E o Robespierre massacra, né, esses camponeses. E esse massacre geral, ele cria o medo, né? Ele cria a insegurança. E diante dessa insegurança, o povo se afasta de Robespierre. E aí, o Robespierre isolado acaba sendo vítima de um golpe. Tá? Os girondinos se organizam e, percebendo que o Robespierre está isolado, eles dão um golpe, é o chamado golpe do 9 Termidor, tá? Que ocorre em julho, né, de 1795. Por que a gente não fala julho e fala 9 Termidor? Porque a gente já está sobre o signo, né, do novo calendário. Tá? Então, o Robespierre, jacobino, isolado, ele até chama o povo, mas falta para ele essa figura aqui, ó, a figura do Hebert, tá? que organizava, que comandava a Comuna de Paris. Falta para ele a sensibilidade e a sensatez de um Danton, tá? E isolado, Robespierre acaba vítima do próprio terror e ele mesmo vai ser guilhotinado. Tudo bem? Agora, os girondinos, né, os jacobinos foram derrotados. A alta burguesia que comandava a França no início da Revolução, lembra? Lá na primeira fase da monarquia constitucional, esses girondinos, eles não têm o apoio do povo. E aí eles tentam retroceder em direitos que o povo tinha. A lei do máximo é abolida, a escravidão que tinha sido abolida nas colônias é restaurada. Numa das colônias que a França tem na América, o Haiti, explode uma revolta que vai levar à independência do Haiti. Isso é objeto nosso do próximo capítulo, tá? E a gente tem uma organização do povo
que vai tentar, alguns jacobinos que sobram tentam organizar uma revolta, tá? Mas já com algumas pitadas de socialismo, porque essa conjuração dos iguais, a revolta dos iguais, liderada pelo Graco Badef, isso aqui, o Graco dizia o seguinte: olha, a França só vai ter justiça o dia em que a gente acabar com a propriedade privada. Então isso assustou a burguesia, porque agora essa liderança jacobina unida ao povo não quer só direitos mais, quer acabar com a propriedade privada. Quer dizer que a fábrica vai ter que passar para a mão dos trabalhadores. Quer dizer que a terra vai sair da mão do burguês, do nobre, e passar para a mão dos camponeses. Então, esse receio de perder a propriedade, mais ainda uma segunda coligação, tá, estrangeira para invadir a França, tudo isso desestabiliza, tá, o governo dos girondinos, os diretores, tá, porque a França continua sendo uma república, só que agora governada por 5 diretores. Por isso chama diretório essa fase. E esses 5 diretores são girondinos, são os grandes burgueses, os mais ricos. E eles percebem o seguinte: não adianta ter o poder e não ter estabilidade, não ter paz para poder prosperar. Porque mais do que o poder, essa grande burguesia está interessada na riqueza. Então, o poder é uma forma de gerar, de aumentar, de ampliar a riqueza. Mas o que adianta o poder se a França está um caos? Se dentro da França o povo luta, se dentro da França tem tentativas de tomar o poder, se externamente a França está sendo ameaçada de novo por uma invasão e a tentativa de retomar o poder para os nobres e trazer de volta o absolutismo. E é nesse contexto que os diretores, que os girondinos entregam o poder a um outro homem, tá? Um jovem general do exército, um general vitorioso em campanhas contra a primeira coligação que tentava invadir a França, um general que é jovem e que tem uma origem burguesa, pequeno burguesa. Esse homem é Napoleão Bonaparte. Mas aí, vamos lá, olha só, para alguns, nesse ponto acabou a Revolução Francesa, tá? Para alguns, o diretório é a última fase da Revolução Francesa, né? A primeira fase seria essa, a da monarquia nacional, né? Depois do início da tomada da Bastilha. A segunda fase seria a convenção, em que os jacobinos tomam o poder. A terceira fase, o diretório, em que os girondinos retomam o poder. E para muitos, a chegada de Napoleão ao poder é o fim do processo revolucionário, porque Napoleão vai colocar em prática agora as ideias burguesas. Para alguns, é a última fase da revolução. Tá? E eu vou deixar para vocês escolherem aí, fazerem as leituras e fazer as próprias escolhas. Bom, na aula que vem a gente vai para a última fase da revolução, para aqueles que acham que ainda não acabou a Revolução Francesa, ou para aqueles que concordam que a Revolução Francesa terminou ali e a Era Napoleônica é outra coisa, tá? A gente vai falar do breve, mas importante governo de Napoleão Bonaparte na França, tá? Então, muito obrigado a todos, até a próxima semana e não se esqueçam de fazer a atividade. Comentários pode deixar na plataforma, lá na própria questão, é só escrever, viu, gente? Comentários, ok? Muito obrigado e até a próxima semana.